Você vai prestar o concurso da Câmara Municipal de Bauru para os cargos de assistente legislativo ou recepcionista e está preocupado com as 10 questões que cairão de História e Geografia do Brasil? Então vem comigo que no vídeo de hoje nós vamos resolver 5 exemplos de questões dessas matérias, de assuntos que eu tirei ali do seu edital e todas as questões da banca AOCP, que é a que realizará a sua prova. Olá pessoal, eu sou a Pri e no vídeo de hoje nós vamos resolver 5 questões de História e Geografia do Brasil, todas de assuntos do edital e da banca AOCP, que é a que realizará a sua prova. E se você quer dar um gás à sua preparação nessa reta final, eu criei uma apostila com 180 questões, 30 de cada matéria que cairá na sua prova. Nós sabemos que resolver questões é uma ótima forma de revisar, de aprender o conteúdo, fixar bem a matéria e você vai estar treinando para a forma que você será cobrado no dia 22 de maio, por questões na sua prova. E por acaso, se algum assunto passou batido, você não estudou, não viu aquele conteúdo nos seus estudos, nas questões você pode aprender também muita coisa nova. E além dessa apostila, você também vai receber um bônus com toda a legislação que veio cobrada no edital. Então você vai receber a Constituição Federal, os artigos 1 até o 88, que é o que está previsto no edital, o regimento interno da Câmara Municipal e a Lei Orgânica do município de Bauru. Tudo já compilado ali, separadinho, prontinho para você realizar a sua leitura. Se você quiser adquirir essa apostila, o link é o primeiro aqui na descrição. Você será direcionado para o site e em poucos minutos irá receber todo esse material no seu e-mail. O precinho tá super em conta diante de todo esse material que você vai receber e vai te ajudar muito na preparação a chegar bem treinado com questões e bem preparado no dia 22 da sua prova. Vamos agora então resolver nossas 5 questões de História e Geografia do Brasil. Bom, pessoal, então teremos 10 questões na prova sobre a matéria de História e Geografia do Brasil, que é o equivalente a 12,5% das questões da prova, que é um valor considerável, que é muito importante que você vá bem para fazer a diferença aí da sua nota, da sua classificação diante dos concorrentes. Aqui em cima vocês podem ver o trechinho que eu tirei do edital, né, de História e Geografia do Brasil, e essas partes que estão em amarelo são assuntos das 5 questões que nós iremos estudar no vídeo de hoje. Questão número 1, sobre o período republicano. Assinale a alternativa que está relacionada à primeira década da ditadura militar no Brasil, de 64 a 74. A. A criação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões, IAPs, os quais ofereciam aos trabalhadores serviços médicos, além de benefícios e pensões. B. ênfase na polícia sanitária, que voltava-se à fiscalização das habitações, portos e embarcações, além de comercialização de alimentos e ambientes de trabalho. C. Introdução no país de uma nova técnica de vacinação contra a varíola, que utilizava uma vacina produzida a partir de pústulas de vitelos previamente inoculados com o vírus cowpox. D. Medidas de saúde voltadas para controle de epidemias e medidas ordenadoras da vida urbana para a manutenção de um estado geral de salubridade. Ou E. Estímulo à criação de um complexo médico-industrial com elevadas taxas de acumulação de capital nas grandes empresas produtoras de medicamentos e equipamentos. Pode pausar o vídeo para tentar resolver a questão. Pessoal, a questão fala pra gente sobre a primeira década da ditadura militar. E o que aconteceu ali no comecinho da ditadura? Eles queriam mostrar para a população que o regime ditatorial era muito melhor do que república, monarquia ou qualquer outro regime. Então foi logo no início que a ditadura ficou assim lembrada, conhecida pelas suas obras faraônicas, né? Foi construída a ponte Rio-Niterói, também começaram a construção da hidrelétrica de Itaipu, começaram também a rodovia, né, transamazônica, e depois não foi finalizada na ditadura. Então, assim, o intuito era mostrar poder, força com essas obras enormes, faraônicas. Então, nessa questão aqui, a resposta correta é a alternativa E, que ela fala o seguinte: estímulo à criação de um complexo médico-industrial com elevadas taxas de acumulação de capital, ou seja, muito dinheiro investido nas grandes empresas produtoras de medicamentos e equipamentos.
Então, a resposta correta é a letra E. Questão 2, sobre o período imperial. Os intelectuais brasileiros do século XIX, conscientes da necessidade política, histórica e humanística de modificar a forma do trabalho, apresentaram inúmeras propostas de substituição. Uma delas marcou profundamente as regiões Norte e Nordeste, uma vez que seriam fortemente atingidas pela substituição do trabalho escravo para o livre, que foi a proposta denominada Fazendas Centrais. Assinale a alternativa que melhor explica essa proposta. Letra A. As fazendas centrais eram unidades produtivas similares às cooperativas, trabalhadas por africanos libertos. B. As fazendas centrais eram fazendas nas quais os imigrantes europeus trabalhavam sob a forma de colonato. C. As fazendas centrais foram a união de grandes propriedades rurais, cujos proprietários estavam arruinados e se associavam para manter a produção, por meio de trabalho do caboclo brasileiro. D. Fazendas centrais foi o nome dado a uma grande propriedade, cujo proprietário arrendava a terra e disponibilizava a trabalhadores livres e cobrava impostos desses trabalhadores, para que estes moessem a cana-de-açúcar no engenho da fazenda. Ou E. Fazendas centrais foram unidades produtivas organizadas por grandes latifundiários que substituíram o trabalho escravo pelo dos chineses, denominados coolies. Pode pausar o vídeo. Então, pessoal, aqui nessa questão, cada alternativa a gente pode identificar um errinho aqui, tá? Como, por exemplo, na A, quando fala que eram similares a cooperativas, não existia cooperativa ainda naquela época. Aqui a forma de colonato também não foi a respeito de fazendas centrais. Na C, também fala de proprietários estavam arruinados, né? Pelo contrário, os proprietários ali estavam cada vez mais ricos. E na E, o erro aqui é dos chineses, né? Nesse momento aqui não tem nada a ver com a história. Então, a alternativa correta é a letra D, em que fala que as fazendas centrais foi o nome dado a uma grande propriedade cujo o proprietário arrendava a terra e disponibilizava trabalhadores livres e cobrava impostos para que eles moessem a cana-de-açúcar no engenho da fazenda. Alternativa D. Questão 3, sobre o período colonial. A Inconfidência Mineira foi um dos mais expressivos movimentos de rebeldia de fins do século XVIII, expressando um mal-estar em relação à condição colonial do Brasil. Assinale a alternativa correta. A. Quanto à forma de governo, alguns inconfidentes desejavam a república centralizada, com um forte governo central que pudesse unificar as diversas capitanias. Outros preferiam a monarquia federativa para harmonizar a diversidade de interesses das capitanias. B. Com o intuito de obterem o apoio da opinião pública europeia ao movimento, os inconfidentes prometeram honrar os compromissos assumidos por Portugal para pôr fim ao tráfico africano. C. Os inconfidentes pretendiam promover uma radical reforma na estrutura fundiária da colônia, com expropriação das grandes propriedades para assentamento da população pobre, inclusive de libertos. D. Os inconfidentes tinham divergências em relação à escravidão. Alguns, inspirados nos ideais do iluminismo, desejavam dar alforria aos escravos, enquanto outros, alegando que sem escravos não haveria quem trabalhasse nas terras e nas minas, defendiam a manutenção da escravatura. Em sua generalidade, os inconfidentes eram xenófobos e, por isso, não procuraram ajuda externa para o movimento. Pode pausar o vídeo. Pessoal, no período colonial, antes do Brasil se tornar república, aconteceram muitas revoltas, muitos movimentos. A Inconfidência Mineira foi um deles, mas também teve a Farroupilha no sul do Brasil, a cabanagem, a sabinada, vários movimentos. E a maioria deles, o assunto principal era essa situação que o Brasil vivia naquela época de escravidão. Sendo que o Brasil foi um dos últimos países a acabar com a escravidão, Então, viam muitas notícias da Europa e da América do Norte também, que era uma coisa ultrapassada já se usar escravos para o trabalho. Tinha outras formas, de você conseguir o trabalho, remunerando, através de imigrantes e tudo mais.
E por que essas revoltas aconteciam? Porque tinham dois lados opostos, né? Uns queriam logo que a escravidão colocasse ao fim para acabar todo esse sofrimento que aconteceu aqui nesse país, e também estavam vendo que era uma coisa super ultrapassada, ninguém mais tinha o trabalho escravo, né? Já tinham descoberto outras formas da gente conseguir viver, conseguir aí evoluir. E o outro lado não, o outro lado tinha ali as suas raízes, né? Tinha medo de mudar, né? Normalmente quem estava ali bem com essa situação, quem estava lucrando, não queria mudar aquela situação. Então a alternativa aqui que melhor define, né, que é a nossa alternativa correta, é a letra D, que ela fala que os inconfidentes tinham divergências em relação à escravidão. Alguns, inspirados nos ideais do iluminismo, né, lá trazidos pela Europa, desejavam dar alforria aos escravos, enquanto outros, alegando que sem escravos não haveria quem trabalhasse nas terras e nas minas, defendiam a manutenção da escravatura. A questão 4 agora é sobre geografia, e um assunto que veio cobrado no edital foi a industrialização. A industrialização brasileira teve um grande impulso de desenvolvimento na década de 1930, de modo que imprimiu as características que influenciam ainda hoje na construção da economia. Quais são as características desse impulso dos anos 30? A. Avanço nas leis trabalhistas para a atração do trabalhador rural, formação de indústrias de base estatais e fechamento para o capital estrangeiro. B. Neoliberalismo e remoção da intervenção do Estado, com importação de mão de obra de países europeus para o branqueamento da população. C. Subsídios para empresas e artesãos brasileiros, incentivados a se tornarem industriais utilizando mão de obra familiar. D. Consolidação do estado mínimo da economia, que abriu completamente o país ao capital estrangeiro, mas com mão de obra nativa. Ou E. Regulamentação dos salários no campo, evitando o êxodo para as cidades, concomitantemente com investimentos na estrutura de transportes públicos. Pode pausar o vídeo. Pessoal, então aqui a questão está perguntando para a gente as características desse impulso nos anos de 1930. E a gente sabe que de 1930 a 1945 foi a Era Vargas, né? E o que a Era Vargas trouxe? Assim, qual que é a característica mais marcante desse período? É exatamente o que está escrito aqui na alternativa A. Avanço nas leis trabalhistas. As leis que nós temos até hoje foram criadas aqui nessa época, para a atração do trabalhador rural. Então, hoje, na nossa Constituição, nós temos leis trabalhistas para trabalhadores urbanos e rurais. Formação de indústrias de base estatais, foram criadas muitas indústrias estatais nesse período, né, nessa época. E fechamento para o capital estrangeiro. Foi uma forma de incentivar o consumo e a produção do nosso capital interno, né? Como novas indústrias estavam sendo criadas, não compensava você importar produtos. Então, o capital estrangeiro foi fechado para incentivar esse consumo e para que as empresas, né, elas crescessem cada vez mais, incentivasse que novas empresas abrissem aqui no país. Então, a alternativa A é a correta. E a última questão, a número 5, é sobre geografia física. A atmosfera terrestre possui um arranjo vertical muito mutável em relação à composição, temperatura, umidade e aos movimentos. De acordo com fins científicos, costuma-se dividir a atmosfera em diversas camadas, em cujas regiões encontram-se especificidades relevantes. A camada da atmosfera, principal domínio dos meteorologistas e onde as nuvens do tipo estratos, altocúmulos e estratocúmulos podem ser encontradas, é definida como A. Mesosfera, B. Estratosfera, C. Termosfera, D. Troposfera ou E. Estratopausa. Pode pausar o vídeo. E a alternativa correta dessa questão é a letra D, troposfera. Então, pessoal, qual que é a camada da atmosfera em que os meteorologistas observam as nuvens desses tipos aqui? A alternativa correta é a D, troposfera. E eu trouxe aqui uma imagem para facilitar o nosso entendimento, tá? Ó. Aqui, então, são as camadas da atmosfera. Aqui tá o planeta. E você pode ver que a primeira camada aqui, ó, é a troposfera.
Daí você vê os desenhinhos aqui, ó, dos prédios, das nuvens, né? Então é essa primeira camada que a gente tem aqui, que a gente consegue observar as nuvens, ver o clima, é a troposfera. Curta esse vídeo se você gostou e o PDF dessas 5 questões estará disponível no nosso Drive gratuito, que o link está aqui na descrição do vídeo. Aqui na descrição também está o link da apostila com 180 questões para você adquirir e se preparar ainda melhor. Se inscreva no canal se você pretende continuar estudando para concursos públicos e receber mais dicas de estudos e notícias dos próximos concursos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!